Aleluia. Amém. Estou me sentindo... Parece que estou assistindo um jogo de final de Copa do Mundo, queridos. Sabe aquela ansiedade. E, enfim, Deus é maravilhoso. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Pai, eu creio que há um mover de glória neste lugar. Nós declaramos, Senhor Deus, todo o coração agora, Senhor Deus, quebrantado diante do Senhor. Nós declaramos agora, Senhor Deus, todo pensamento levado cativo ao trono da Tua glória. Deus, as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são espirituais e poderosas em Deus. Poderosas em Deus para destruir, Senhor, fortalezas, sofismas, Senhor, todas as mentiras satânicas, e nós declaramos, Senhor, essas verdades agora, Senhor, sendo, Deus, liberadas. Libera, Senhor. Libera, Senhor, rasga os céus. Rasga os céus, Senhor. Deus, no nome de Jesus, nós declaramos, Espírito Santo, o que o Senhor tem para fazer aqui neste lugar, Espírito Santo. Espírito Santo, nós clamamos, porque dependemos do Senhor. Espírito Santo, dependemos do Teu agir. Espírito Santo, dependemos do Teu mover. Espírito Santo, dependemos do Teu falar. Somos apenas instrumentos, Senhor. Somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. Faz aquilo que é a Tua vontade no nome de Jesus. Faz aquilo que é a Tua vontade no nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu gosto muito de dizer... Eu sou muito apaixonado mesmo pelo Espírito Santo, porque eu digo assim, Ele me evangelizou. Né? Eu quero que vocês entendam isso. Né? Quando o Senhor me aceitou, né? Porque é certo é dizer, quando o Senhor me aceitou, quando eu rendi o meu coração ao Senhor, aconteceu algo muito estranho. Eu gosto de falar isso aqui para que você aceite o estranho. Aceite aquilo que você não entende. Porque muitas vezes o Senhor quer falar, quer desafiar você, quer ir além daquilo que está no teu quadradinho, no teu racional. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu fui num lugar, né, não vou dizer todo o testemunho, mas eu fui num lugar, eu era adolescente ainda, e eu me lembro que o último lugar que eu queria ir na minha vida era a igreja evangélica, ainda nós não éramos tão populares. Na verdade, isso foi uma desgraça no meio da igreja, a igreja ter se tornado tão popular, o movimento gospel, né? A popularidade gospel, eu acho que isso foi extremamente ruim para a igreja, mas enfim. Mas quando a igreja ainda não era tão popular ser crente, eu me lembro que eu entrei numa igreja e eu estava no último banco da igreja porque eu estava envergonhado com aquela loucura que estava acontecendo naquele lugar. Era gente falando língua estranha, gente caída no chão. Eu pensei assim comigo, gente, que gente doida, que gente mais maluca. Meu Deus, eu quero ir embora daqui. Quando eu me lembro que aconteceram muito mais coisas, mas eu me lembro que em um determinado momento levantou uma senhorinha do coque. E ela veio na minha direção. E eu sabia que não era só a senhorinha do coque, mas era uma presença. Era uma presença de glória. Eu não sabia o que era a presença de glória, mas meu coração assim tremeu. E só eu sabia o que estava passando, nem mesmo os mais chegados, né, que foi por um convite de um primo meu, que eu fui nessa igreja, e ela começou a dizer aquilo que estava no meu coração. E eu não conhecia nada do mover espiritual, eu não conhecia nada de 1 Coríntios 12, eu não conhecia nada, mas eu soube que era Deus falando comigo. E quando eu me vi, eu estava no meio daquele povo doido, ajoelhado. O povo lá falando em língua estranha e profetizando, e eu lá, Senhor, o que eu faço agora? Agora você vai fazer uma oração de confissão. O que eu preciso confessar? Confessa Jesus como teu Senhor. E eu confessei. Então eu gosto de dizer, queridos, eu sou filho do fogo.
Eu sou filho do fogo, eu nasci a partir deste fogo que eu vi quando eu entrei naquele lugar, homens tomados. Talvez eles não tinham a melhor teologia, talvez muitos não entendiam o que estava acontecendo, mas eles estavam sendo usados com poder naquele lugar. Mas uma coisa eu entendi, querido, que muito melhor do que ser usado, muito melhor do que ter os dons, é você ter uma intimidade profunda com o Senhor. Sabe por que eu digo isso? Porque naquele dia, muitos chegarão a Jesus e falarão assim: Senhor, eu profetizei em teu nome. E o Senhor vai falar assim: eu não te conheço. Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Eu não te conheço. Em teu nome eu falei novas línguas. Eu não te conheço. Porque são pessoas que só buscaram aquilo que o Espírito Santo pode dar, mas não buscaram aquilo que Ele é. Não buscaram ouvir a voz do Senhor. É muito louco ouvir a voz do Senhor. Eu estava em casa, nem falei para minha esposa. O Espírito Santo é o meu companheiro de fala. Eu gosto muito de falar com ele em inglês. Eu não tenho ninguém para falar inglês, eu falo muito com ele em inglês. E eu estava fazendo uns cálculos. Sabe quando você começa a fazer cálculo? E eu estava preocupado. Daí eu ouvi muito forte dentro de mim falando assim: a glimpse of my glory. You'll never be the same. Eu nem sabia o que é a palavra glimpse. Eu falei: ô Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Fui no dicionário. Somente um relance da minha glória. Somente uma faísca da minha glória, e você não vai mais ser o mesmo. Por isso, esteja aberto para aquilo que o Senhor quer fazer no teu coração através das nossas vidas hoje. O Senhor quer mover neste lugar, o Senhor quer quebrar a tua zona de conforto, o Senhor quer quebrar estruturas de mentira, de sofisma na tua mente, o Senhor quer te levar a lugares mais profundos nessa noite, eu creio em nome de Jesus. Esse dia eu estava: Senhor, eu queria queimar mais, e o Senhor falou assim: por que não queima? Ah, Senhor, eu queria queimar mais, mas filho, está tudo disponível. Está tudo pronto, é só queimar mais. É uma decisão, é você querer e desejar e agir. Faz de novo, Senhor, eu estou cansado de ouvir e de ler sobre avivamentos que aconteceram. Não, no sentido de que eu não vou mais lê-los, mas eu estou cansado de só ler. Eu quero viver. Eu quero ver este lugar, queridos, como já temos visto, pessoas sendo curadas, pessoas sendo... Queridos, eu tenho vindo de lugares que pernas estão crescendo, e nessa noite eu quero ver pernas crescer aqui nesse lugar. Ouvidos têm sido abertos, olhos têm sido restaurados. Por quê? Porque há essa disponibilidade desse poder. Quando você fala: Espírito Santo, eu quero sim, mas mais do que o poder, eu quero o Senhor, eu quero ser íntimo, eu quero conhecer-te. E eu queria que você abrisse a palavra do Senhor lá em João 14, 23. Esse capítulo aqui é formidável, fala de tudo aquilo que já foi pregado nesses dias. Apresenta o Espírito Santo como aquele que haveria de vir e ser o outro, ou seja, alguém da mesma essência. Apresenta um mover profético, porque no capítulo 14 fala assim: aqueles que creem em mim e vivem em intimidade farão obras maiores do que aquelas que eu faço. Também fala de poder, né? Fala da essência dele, fala que ele é um consolador, fala que ele está ao nosso lado, não somente ao nosso lado, mas que ele vem para morar em nós. Agora nós somos este ambiente de glória, este ambiente da manifestação do Senhor. Você é esse ambiente, queridos. E esse foi o sonho do Pai, esse foi o sonho de Deus desde a criação. Este foi o sonho. Eu quero primeiro ler lá em 14, 23, que diz assim: se alguém me ama, fala assim, se alguém me ama. Ou seja, se alguém tem intimidade comigo. Amar é intimidade, querido. Eu não posso dizer que eu amo alguém se eu não tenho intimidade. Ah, eu amo tanto aquela pessoa, mas você conhece ela? Não, então você gosta. Tem muita gente que gosta de Jesus. E eu ouso dizer que quase que o mundo inteiro gosta de Jesus, tem uma simpatia por Jesus, mas não ama, não busca intimidade. E quando a palavra de Deus diz assim: aquele que me ama
guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Ou seja, o meu Pai também terá intimidade com ele. Serão íntimos. A coisa mais linda que existe é quando nós vemos casais apaixonados aqui, né? Que vivem uma intimidade, uma cumplicidade poderosa. E é isso que o Senhor quer gerar no nosso coração. Chega de sequidão. Existem águas correntes, existem águas crescentes, e existem águas vivificantes. É isso que o Senhor quer fazer na tua vida, em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz então assim que, e o Pai o amará, e viremos, ou seja, nós viremos para Ele e faremos nele morada. Ou seja, nós vamos criar um ambiente de manifestação, e a partir deste ambiente, nós nos manifestaremos ao mundo. Nós nos manifestaremos ao mundo, querido, quando você se converte, quando você se deixa ser convertido, o Senhor ele vem, e o Espírito Santo ele vem, ele mora em você, e a palavra de Deus diz que através do Espírito Santo, o Pai e o Filho agora habitam em você. Essa era a realidade sonhada desde o início. Essa era a realidade sonhada desde quando o homem foi criado. A palavra de Deus diz que Deus ele fez um lugar de manifestação. Deus ele criou um ambiente de manifestação para o homem. Quando Deus criou Adão, quando ele criou Eva, diz que lá em Gênesis 2:8 ele colocou Adão, ele plantou um jardim no Éden. Ou seja, esse jardim era o jardim da intimidade. Esse era o jardim da manifestação. Talvez se nós perguntássemos para você assim, qual é a maior expressão de intimidade, talvez você usaria essa passagem de Gênesis, que fala assim, na viração. O Senhor vinha, e o Senhor tinha aquele tempo com a sua criação, que ele diz, a única coisa que ele diz que era muito boa foi a criação, foi o homem. Todas as outras coisas foram boas, mas quando Deus criou o homem, ele falou assim, você é muito bom, você é uma obra maravilhosa. Você é uma obra da minha maior manifestação. É em você que eu quero habitar, mas isso é uma proposta futura. Então, se eu perguntasse para você, você ia falar assim, que privilégio esse camarada tinha, que privilégio eles tinham de ver o Senhor, de conversar com Ele, mas ainda não é aquilo que você e eu podemos viver, porque era uma manifestação de fora para dentro. Não era a intimidade, porque a palavra de Deus em Jeremias assim, 31, 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ou seja, desde o início, querido, há um clamor vindo dos céus por intimidade. Há um clamor vindo dos céus para que você e eu venhamos a buscar, a nos entregar mais a esse Deus, porque Ele deu tudo. Se hoje nós temos paternidade, é porque um dia Ele se transformou em órfão naquela cruz. Ou você acha que não foi isso? Quando Ele falou assim, Deus meu, Deus meu. Se você vê Jesus, Ele nunca chamava Deus de Deus, mas Ele se referia sempre, papai, tu és o meu papai. Tu és o meu papai, tu és o meu papai. A única vez que ele fala, tu és Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele se fez órfão para que eu pudesse obter a paternidade de Deus. Naquele caminho para a cruz, ele foi ferido pelas nossas transgressões, e hoje nós podemos ter cura a partir daquilo que ele viveu. E muito nos enganamos quando nós falamos assim, mas ele agiu daquela forma porque ele era Deus. Ele era Deus. Mas a palavra de Deus diz em Filipenses 2, que ele mesmo sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus, mas antes ele esvaziou-se de si. Ou seja, tudo o que ele fez, tudo o que ele operou, em tudo que ele se moveu como um homem. O que isso nos diz? Tudo aquilo que eu vivi, você pode viver. Toda a intimidade que eu vivi, você pode viver. A palavra de Deus diz em Atos 10, 38, porque
Jesus foi um homem ungido com o Espírito Santo e com poder. Por isso ele ousa dizer no versículo 14 e 12, as obras que eu fiz estão disponíveis para vocês. Tudo aquilo que eu fiz está disponível, mas existe um ser, é necessário intimidade com o Espírito Santo, é necessário intimidade com o Pai. Jesus ele falou em João 5,30, eu de mim mesmo nada posso fazer, mas eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazendo, ou seja, aquilo que o Espírito Santo, que agora habita em mim, ou seja, Deus criou em Jesus um ambiente de manifestação. Por que você acha que o sonho de Deus era, eu quero uma família de muitos filhos, todos iguais a Jesus, que vivam a mesma experiência, unção, que vivam o mesmo poder, a mesma entrega que Jesus viveu. Portanto, diante de tudo aquilo que nós temos disponível para nós, nós não podemos dizer, Senhor, mas eu sou tão fragilizado, eu sou tão vulnerável, Senhor, eu não posso, eu não consigo. Eu me lembro que quando eu passei por aquela experiência, eu fiquei alguns dias mesmo sem entender, aleluiado, uau, Deus falou comigo. Pensa um adolescente bobo, né? Fui eu, Deus falou comigo, e eu falava para todo mundo, cara, Deus falou comigo. Tá bom, Deus falou com você. Cara, Deus falou comigo, essa possibilidade de Deus falar comigo. E eu descobri que Ele fala muito mais do que aquilo que Ele falou. Por isso na história da revelação parcial e progressiva, Deus queria se revelar como aquele Deus que queria não mais de fora para dentro, não mais de fora para dentro, fala assim, de fora para dentro. Falar e se comunicar conosco. Mas Ele queria de dentro para fora. Criar um ambiente. Gerar um ambiente. Por isso, quando Adão e Eva pecaram, eles saíram daquele ambiente. Eles não podiam mais ter este relacionamento com Deus. Muito embora não fosse ainda o relacionamento que Deus sonhava, porque o relacionamento que Deus queria ter comigo e com você é mais profundo. E é esse relacionamento que o Senhor te chama. É neste relacionamento que o Senhor quer te levar. É neste relacionamento. E a palavra de Deus diz assim. E o Senhor não faz acepção de pessoas. Alguém um dia me perguntou assim, pastor, por que será que Jesus amava mais João do que Pedro, do que os outros discípulos? Eu falei, não, cara, Jesus não amava mais João do que Pedro ou do que os outros discípulos. Mas com certeza João amava mais a Jesus do que a Pedro, do que os outros discípulos. Qual a medida do teu amor? Qual a medida do teu amor? Eu fico imaginando, talvez, se eu perguntasse para você, e nós entrássemos num acordo, tudo bem, então, a manifestação lá de Adão, que Deus vinha e conversava com ele, e se revelava a ele, então aquela não foi a maior, então nada pode ser maior do que a manifestação que Moisés teve. Moisés passava dias na presença de Deus. E no Êxodo 33 ele fala assim, Deus, eu achei graça aos teus olhos, Senhor. Se eu achei graça aos teus olhos, então deixa-me ver a tua face. Deixa-me entrar, Senhor Deus, neste ambiente de total intimidade com o Senhor. E Deus falava, cara, ainda não dá. Eu creio que se Ele pudesse ainda revelar essa revelação que você já sabe, por isso eu te pergunto, o que você vai fazer com tudo aquilo que você ou eu vamos fazer, com tudo aquilo que nós aprendemos, que essa pessoa do Espírito Santo é uma pessoa que está disponível para que possamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós vivermos. Eu creio que se ainda Moisés pudesse entender, ele falasse assim, olha, não, meu filho ainda não morreu. Meu filho ainda não pagou o preço pelo pecado. Por isso vocês ainda não podem contemplar o meu rosto. Por isso quem me contempla, se você for lá para o capítulo 33, ele vai falar, quem me contempla
não vive. E é uma verdade, cada vez que você contempla o Senhor, algo em você morre, algo ruim morre, e algo de Deus é gerado em você, algo de Deus é gerado em mim, mais fome de Deus, mais desejo por Deus. Talvez você diria assim, realmente foi, porque Deus, como Ele amava demais Moisés, Ele falou assim, Moisés, eu vou te colocar numa fenda na penha, e eu vou passar, e quando eu estiver passando, eu vou soltar a minha mão, e você vai me ver passando, e você vai ver as minhas costas. Mas ainda não é o máximo da intimidade. O máximo da intimidade é o que está disponível para mim e para você. Essa semana foi engraçado, eu estava, Deus, o que o Senhor quer falar, Senhor? Deus, eu já tinha o tema, eu sei que é um clamor por intimidade, porque a Tua palavra nós vemos esse clamor, ou seja, clamor é um grito ensurdecedor, que não tem como deixarmos de ouvir, e isso é o que nós vemos, Senhor Deus, na Tua criação, isso é o que nós vemos na Tua palavra, ou seja, um chamado de um Deus que nos amou primeiro, e que vem ao nosso encontro, ou seja, um clamor que vem dos céus. E qual é a resposta que nós estamos dando a este clamor? Alguém já disse assim, tudo aquilo que estava disponível na igreja primitiva, que fez com que eles virassem o mundo de cabeça para baixo, está disponível até hoje. A diferença é a minha resposta a tudo isso. É a tua e a nossa resposta a tudo aquilo que Deus tem. Qual é a tua resposta? Qual é a minha resposta? Eu já tinha isso em mente, Deus, mas o que eu vou falar? O que eu vou falar? E queridos, algo queimava no meu coração. Eu me lembro que eu e minha esposa, a gente foi no shopping, e eu comecei a pensar, Deus, o que o Senhor quer que eu fale? Eu andava com ela e eu cantava, estou pegando fogo, a chama dos teus olhos me queimou. E elas olhando assim, você está cantando muito alto. Está todo mundo te olhando, está todo mundo te olhando, está todo mundo reparando em você. Eu falei bem alto, mas é isso que está queimando em mim. As chamas dos seus olhos me queimou, e cada dia que se vai, estou te amando mais. Queridos, é isso que o Senhor busca, homens apaixonados por Jesus. Às vezes nós nos preocupamos tanto, eu quero conhecer a teologia, e é bom. Eu quero conhecer, eu quero isso, eu quero aquilo, mas, queridos, nós não nos deixamos nos entregar, nós não nos deixamos levar por este rio de vida. A palavra de Deus, eu preguei esses dias na sexta-feira, que diz que o Espírito Santo nos leva a lugares aonde nós queremos ir. E aonde você quer ir? Onde águas batem até os teus tornozelos, onde elas batem até os teus joelhos, onde elas batem até os teus ombros. Existem águas correntes, ou seja, águas em abundância, águas que te purificam, águas que podem sim, querido, te tornar mais alvo do que a neve. São águas do Espírito Santo, que nós poderíamos dizer, queridos, nós podemos mergulhar, nós podemos ir mais fundo. E essas águas, elas são crescentes, elas crescem, conforme você vai querendo mais intimidade com o Senhor. Deus, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero saber quem Tu és, eu quero saber o que Tu amas, eu quero saber, Senhor, eu quero conhecer mais de Ti. E depois que você entra nesse nível, as águas se transformam em águas vivificantes, porque elas fluem de você daí. Elas fluem, chega um momento que as águas começam a fluir. Queridos, e aonde você vai, este rio, ele vai com você. Jesus, quando Ele veio, Ele trouxe o mundo dEle, Ele trouxe a atmosfera dEle, Ele trouxe tudo aquilo que o Pai disse que Ele tinha. Você vai ter a minha unção, você vai ser um homem ungido, o Espírito Santo está sobre você, e Ele te ungiu, para que você vá e cure os doentes, para que você vá e cure aqueles que estão cegos, para que você anuncie o ano aceitável. O ano aceitável do Senhor é o ano da libertação. Fazia menção ao jubileu, aonde não mais existe escravidão, só é escravo quem quer.
Deixa o Senhor criar esse ambiente no teu coração. Deixa o Senhor gerar esse ambiente. Fale para Jesus, eu quero, Jesus, te conhecer. Qual é a fome que você tem do Espírito Santo? Qual é a fome que você tem de Jesus? Eu estava lendo um livro esses dias que, querido, você não pega um livro na mão, você não dá nada. O livro fala sobre a vida de Samuel Morris. Diz que ele era filho de um rei africano, né? E naquelas guerras eles tinham o costume assim, a tribo que perdia, a outra que ganhava levava alguém cativo. E o Samuel Morse, o nome dele nem era Samuel Morse, era um nome africano que eu não me lembro, e diz que ele foi, e o pai não tinha dinheiro para resgatá-lo. Ele não tinha dinheiro para resgatá-lo. Então, este rei, o rei que o capturou, ele falou assim, eu quero que seu pai pague tudo aquilo que ele usurpou de mim. E se ele não pagar, eu vou te castigar até que você morra ou até que ele pague. Ele diz que ele apanhava, torturava, esse rei ruim, torturava. E ele já tinha uma data de morte. O rei falou assim, amanhã se teu pai não pagar o que eu exigi como resgate, você vai morrer. Você vai morrer. Então, naquela noite ele sabia que era a última noite dele. E uma luz tremenda brilhou o lugar onde ele estava, e as amarras soltaram, e ele se embrenhou na floresta, e ele seguiu essa luz, e essa luz o levou até era nos anos de 1890, 80 mais ou menos. Ele seguiu essa luz, e lá ele tinham missionários, né, americanos, e nesse lugar ele ouviu falar da palavra de Deus. E no momento que eles estavam, e passou-se alguns dias, ele estava ouvindo uma passagem de Atos dos Apóstolos, quando Paulo se converte, ele fala assim, e uma grande luz os cegou. E ele disse assim, essa luz que me salvou, eu quero conhecer quem é essa luz. Eles falaram, é Jesus, e ele se converteu, e ele entregou a vida para Jesus, e diz que tinha uma missionária lá que ele chegava nela, a fome era tão grande que ele chegava nela e falava assim, eu quero conhecer mais quem é Jesus. Ela falou assim, então você precisa conhecer quem é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Eu quero o Espírito Santo, e tudo aquilo que foi pregado aqui, ele ouviu que o Espírito Santo é um consolador, ele ouviu que o Espírito Santo é igual a Jesus, é como Jesus, é um com o Pai, com o Filho, e ele falava assim, eu quero mais do Espírito Santo, e ele não só queria mais, mas ele se enchia mais. E daí, num dado momento, essa missionária falou assim, olha, eu não sei mais o que falar sobre o Espírito Santo, mas quem que te ensinou? Foi o pregador fulano de tal, mas ele mora lá em Indiana, nos Estados Unidos. Ele falou assim, então eu vou para os Estados Unidos. Eu vou para os Estados Unidos porque eu quero conhecer quem é o Espírito Santo. Diferente de muitos, né? Eu vou para os Estados Unidos para ganhar dinheiro, ou seja, lá o que for. Mas eu vou para os Estados Unidos para conhecer quem é o Espírito Santo. Ele diz que ele orava, Pai, me leva para os Estados Unidos, porque eu preciso conhecer quem é o Espírito Santo. E ele chegou num dono de barco, ele ouviu falar de Deus, esse barco vai te levar. Ele chegou num dono de barco, ele falou assim, o pai me falou que você vai me levar para os Estados Unidos. Ele disse que era um cara extremamente ruim, um cara rancoroso, um cara que já tinha muitas mortes nas mãos, muito sangue nas mãos. E ele desdenhou, sai para lá. E a segregação racial naquela época era muito terrível. E falou coisas terríveis para aquele rapaz. Ele falou assim, mas o pai me disse que você vai me levar para os Estados Unidos, onde eu vou conhecer melhor quem é o Espírito Santo. Ele disse que ele ficou 5 dias insistindo. E no último dia, o cara chegou, você de novo. O pai me falou que você vai me levar para os Estados Unidos para eu conhecer o Espírito Santo. Ele disse que alguém da tripulação ficou doente. Ele falou assim, rapaz, não sei o que você tem, mas
mas alguma coisa aconteceu aqui, a gente está precisando de alguém, você quer vir? O pai me falou que você vai me levar para conhecer o Espírito Santo. E ele entra naquele barco, e nos primeiros meses batiam nele, eles ofendiam ele, e ele sempre, porque a intenção dele era conhecer o Espírito Santo. E ele orava por todos aqueles marinheiros, e diz que um era pior que o outro. E no final, para encurtar a história, quando nos 5 meses que demorou para ele chegar nos Estados Unidos, todos já tinham se convertido. Todos tinham se convertido. Inclusive o capitão que falava, cara, você pare de fazer esses cultos que você faz no meu navio, eu não quero. Mas aconteceram coisas que a partir da vida daquele africano franzino que ninguém dava nada, vidas foram salvas, livramentos aconteceram com aquele navio. E ele falava assim, mas ainda eu quero ir para os Estados Unidos, porque eu quero conhecer quem é o Espírito Santo. E diz que ele chegou neste lugar, ele foi para a casa desse pastor e ninguém deu bola para ele, mas a presença do Espírito Santo era tremenda naquele rapaz. Inclusive a esposa do pastor falou assim, olha, nós não queremos ninguém de cor aqui na nossa casa. Imagine naquela época. Diz que ele se ajoelha, ele ora, pai, o Senhor me mandou aqui porque eu preciso aprender do Espírito Santo, então o Senhor tem algo comigo nessa casa. E a mulher viu aquilo, constrangeu. Diz que onde ele andava, as igrejas que ele ia, porque ele queria conhecer quem era o Espírito Santo. E ele foi para uma universidade chamada Taylor, e lá ele foi muito humilhado, mas onde ele andava, pessoas se convertiam, porque ele queria conhecer quem era o Espírito Santo, e ele vivia falando, eu quero te conhecer, Espírito Santo, eu quero te conhecer, Espírito Santo, eu quero te conhecer, Espírito Santo. E interessante que ele deve ter ficado uns 2 anos nos Estados Unidos, daí ele deu uma gripe muito forte nele, ele morreu. Mas o pouco tempo que ele teve lá, com essa intenção de conhecer quem era o Espírito Santo, mudou a história daquela cidade, mudou a história daquela universidade, porque era alguém que realmente queria conhecer quem era o Espírito Santo, era alguém que realmente queria ter esse ambiente de glória agora, que um dia foi perdido lá no Éden, mas agora foi restaurado e com muito mais vívido na vida dele. Eu queria te perguntar, você quer conhecer o Espírito Santo? Eu queria te perguntar, você quer conhecer o Espírito Santo? Eu queria que você fechasse seus olhos. Através de você, Deus pode fazer coisas tremendas. Deus usa os menos prováveis, queridos. Deus usa aquilo que não é para confundir aquilo que é. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Mas qual é a fome que você tem? Qual é a fome que você tem de conhecer o Espírito Santo? Qual é a fome que você tem de ter intimidade com o Espírito Santo? O que tudo isso significa para você? Fala, Deus, traz essa revelação agora, Senhor Deus, do que é o Senhor estar habitando em mim. O Senhor habita em mim, o Senhor, Deus, a partir de mim, o Senhor faz coisas grandes, o Senhor jorra através de mim, o Senhor, Deus, traz vida através de mim. Ah, Senhor, assim como a corça anseia pelas águas, o Salmo 42 fala assim, a minha alma tem sede de Ti, assim a minha alma tem fome de Ti. Eu tenho sede de Ti, Senhor, eu tenho sede de Ti, eu tenho fome de Ti, eu quero mais de Ti, eu quero Te conhecer, eu quero ser íntimo do Senhor, eu quero, Senhor Deus, Te amar, Te amar, Te amar, Te amar, Te amar. Jesus chegou para Pedro e falou, Pedro, Tu me amas, Pedro, Tu me amas, Pedro, Tu me amas. Então faz aquilo que eu estou te pedindo, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, ou seja, dá tudo que você tem para o reino, dá tudo que você tem para mim, dá tudo que você tem para o Espírito Santo, seja uma fonte, eu quero te
desafiar nessa noite. Se você já não aguenta mais viver uma vida de mediocridade, se você já não aguenta mais viver uma vida de religiosidade, um dia o pai disse assim para Jesus: tu vais ter um corpo, porque sacrifícios e ofertas eu já não quero mais, mas eu quero gerar um ambiente em você. Em Hebreus 10:5 fala assim, fala sacrifícios e ofertas. O Senhor já não queria mais, ou seja, chega de religião, chega de religiosidade, mas o Senhor quer gerar em você um ambiente onde Ele quer se manifestar verdadeiramente. Eu queria te desafiar, você que quer amar mais o Espírito Santo, você que está chega de tentar impressionar, chega, acabou. Você que já está cansado disso, mas quer realmente ser usado como aquilo que a palavra de Deus diz aos meus ministros: eu faço labaredas de fogo. Eu queria que você viesse aqui na frente. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente falando: Senhor, eu quero te entregar tudo. Eu quero te entregar tudo. Eu quero deixar tudo no teu altar. 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 Chega de religiosidade. Chega. Eu quero ser este lugar. Eu quero ser este lugar da manifestação, este lugar, Deus, da intimidade, este lugar da intimidade.